Glória a Deus. Quem esteve aqui no domingo, ou quem viu pela internet, ouviu o diácono Átila falando sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E ele perguntava algumas vezes à igreja quem cria, né? Quem deseja, quem espera um 2025 maravilhoso, um 2025 próspero. E eu quero repetir o que ele falou no domingo, só que de outra forma. Primeiro eu quero perguntar aqui, quantos aqui amam a presença de Deus? Levanta a mão, por gentileza. Glória a Deus. Quantos nesse ano de 2025 querem mais de Deus? Quem espera receber mais da parte do Senhor nesse ano de 2025? Glória a Deus. Então, abre a Bíblia do Senhor. Abre a palavra do Senhor, desculpa. Como diz um pastor que eu gosto muito, abra um santo livro em Mateus 25. Deixa sua Bíblia aberta aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem ido no mercado? As coisas estão caras, né? Um pouquinho, né? Está um pouquinho cara, né? Então deixa eu perguntar de novo. Quantos querem mais de Deus nesse ano? Digam amém. Quantos esperam receber mais do Espírito Santo, da sua palavra, da sua unção? Digam amém. Quem quer 20 reais aí para ajudar na conta? Alguém quer 20 reais? Sim ou não? Alguém quer 20 reais para ajudar nas despesas? Glória a Deus. Mateus 25, a partir do versículo 1 diz assim, parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Título da mensagem, amados, não é sobre o que você fala, e sim sobre o que você faz. Vou repetir: não é sobre o que você fala, e sim sobre o que você faz. Glória a Deus. Em Mateus 15, no versículo 8, Jesus citando, não me lembro agora se é 15, 8 ou 8, 15, me desculpa, Jesus citando o profeta Isaías, ele fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Obrigado, multimídia. Mateus 15, 8. O que acontece, amados? Jesus está contando uma parábola. Então isso aqui não aconteceu, certo? As parábolas eram um recurso que Jesus usava para transmitir verdades acerca do reino de Deus, acerca do evangelho para o povo ali em Israel. E toda mensagem, todo personagem, todo texto
que ele é muito pregado, que tem muitos livros sobre ele, que ele é muito ensinado, a gente acaba tendo um viés, a gente acaba sendo tendencioso na hora de fazer o estudo, na hora de fazer uma pesquisa, na hora de fazer uma meditação. E em algumas versões, né, diz virgens loucas, né? Se não me engano, acho que a revista atualizada, a revista corrigida não vem insensata, vem virgens loucas. E muitas pessoas batem muito nas insensatas, batem muito nas 5 insensatas, né? E todo personagem que ele é muito massacrado na Bíblia, eu gosto de ver a história dele com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de calma. Por exemplo, a gente costuma bater muito em Sara, porque deu Agar para Abraão. A gente bate muito em Eva, por ter comido do fruto e ter dado a seu marido. A gente bate muito no povo que saiu do deserto, no povo que saiu do Egito, que caminhou no deserto junto a Canaã. A gente bate muito em Sansão. E também se bate muito nessas virgens loucas, nessas virgens insensatas. Então, esses personagens, eu gosto de estudar com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de tranquilidade, porque sempre tem detalhes que acabam escapando dos nossos olhos. E se você é daquele que costuma marcar a Bíblia, às vezes você vai fazer um estudo, você vai fazer uma meditação, Deus não falou nada contigo, mas aí você já tem um versículo ali marcado, aí você lê ele ali que está marcado e fala assim, nossa, tremendo, né? Pô, Deus é maravilhoso. Ele não falou nada. Tu só foi enviesado por aquilo que você grifou, né? Por isso que a minha Bíblia não é grifada. Nem essa, nem a outra que eu tenho. A outra que eu tenho em casa, que é de estudo, ainda tem alguns versículos, mas eu não costumo marcar a Bíblia justamente para eu não ter esse viés na hora de estudar a palavra. Mas isso aí é coisa minha, tá? Não estou falando que você não possa marcar, não. Você cuida da sua Bíblia como você quiser. Glória a Deus. Então, nessa parábola, eu queria chamar com você, queria meditar com você, pela graça do Senhor, pela provisão do Espírito Santo, para a gente entender algumas coisas. Jesus diz aqui que são 10 virgens, amém? 10 virgens. Então, dessas 10, nós sabemos que elas eram virgens, as 10 estavam prontas para encontrar o noivo, amém? As 10 tinham candeia, outras versões diz lamparina, e estavam acesas. Diz a palavra que o noivo demorou, e todas dormiram. As 10 dormiram. A gente acaba esquecendo esse detalhe. Por que as 10 dormiram? Primeiro, você vai concordar comigo que esperar cansa, amém? Minha digníssima esposa foi hoje fazer a matrícula do nosso filho na escola. Saiu de casa às 10 horas, chegou em casa às 18h30. Chegou bem disposta ela em casa, né? Chegou em casa e fez assim, ó. Por quê? Toda hora tinha muita gente na frente dela, toda hora o sistema caía e ela tinha que ficar aguardando. Ou seja, esperar cansa. E acontece aqui o seguinte: Jesus não chamou nenhuma delas de ímpia. Jesus não chamou nenhuma delas de pecadora. Jesus não chamou nenhuma delas de vocês estão longe de mim. Todas elas eram virgens, então podemos dizer assim, todas eram puras, todas eram separadas, todas eram santas, porque todas estavam esperando o noivo. Só que tem um detalhe, apenas uma parte, 5, tinham azeite reserva. E tem alguns outros detalhes aqui na palavra. Quando o noivo vem, as insensatas, elas falam assim, ó, dê um pouco do azeite. Elas respondem o seguinte: vão comprar, porque se nós compartilharmos com você, vai faltar para vocês e para a gente. Então, outro detalhe que eu vejo aqui é que todas tinham recurso disponível para comprar azeite. E se essa parábola fosse contada hoje, se ela fosse narrada hoje, seriam mais ou menos assim, ó.
As 5 encontraram com o noivo e 5 ficaram. Aí as pessoas iam chegar e falar assim: ué, vocês não foram encontrar com o noivo? Vocês não estavam prontas para encontrar com o noivo? O que é que vocês estão fazendo aqui? Aí elas iam fazer assim, ó. Então, deixa a gente explicar. Saímos 10. Só que quando o noivo veio, as nossas lamparinas, nossas candeias estavam apagando. As outras 5 tinham azeite de reserva. Nós pedimos um pouquinho, só que elas, egoístas, só pensam em si, não quiseram dividir com a gente. Então, por causa do egoísmo delas, a gente ficou de fora. E sabe o que ia acontecer? Todo mundo ia ficar do lado delas. Verdade, né? Tá complicado, né? Ser humano, misericórdia. Não tem amor ao próximo, não tem misericórdia, é uma ganância. Acha que eu estou exagerando? Hoje a gente vê o quê? O errado está certo. Se você marca, preste atenção, marca uma saída, combina um horário, ó, 7 horas vai sair todo mundo, hein? Então, por favor, todo mundo aqui 15 para as 7, para a gente fazer a contagem e sair. 7 horas sai todo mundo. Um fica, ele chega às 7h15. Os que não esperaram saem como errado. Estou mentindo? Então, mais ou menos é assim que seria hoje. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, assim como o Espírito Santo chamou a minha atenção. Eu tenho meditado nisso, e o Espírito Santo tem, em todo o texto que eu olho, ele sempre tem me falado a mesma coisa. É tempo de nós pensarmos um pouco mais na nossa vida, de nós sermos responsáveis pelaquilo que fazemos e deixamos de fazer. É tempo de parar, de terceirizar, de nós pararmos, de terceirizar as nossas responsabilidades. Porque a sua espiritualidade, a minha espiritualidade, é uma responsabilidade individual. E volto a dizer o que eu já tenho falado em outras mensagens. Eu não estou falando de egoísmo. Eu estou falando de você não assumir a responsabilidade do outro. Não se preocupar em fazer o trabalho que é do outro. Porque aqui acontece, já falei isso com as meninas do ministério e falo muito isso com a Kênia, que se isso acontecesse aqui no Projeto Vida Nova de Jardim América, eu seria o único que iria encontrar com o noivo, o resto todo mundo ia ficar. E aí você está olhando para mim com essa cara de espanto, pensando o seguinte: vem cá, tu tá achando que é melhor do que a gente? Não, nada disso. Pensa comigo, ó, tá todo mundo aqui, essa metade aqui tá com azeite de reserva, essa metade aqui tá sem. Eu estou desse lado aqui, certo? E aí vem uma mensagem, aí vem o noivo. Aí o grupo daqui fala assim: gente, divide azeite comigo. Carlos seria a única coragem, acho que o único que teria a coragem de falar assim: sinto muito, vocês têm dinheiro, tinha que ter comprado antes, eu estou indo. O resto todo mundo ia dividir. Não discorda não, que eu conheço vocês. Todo mundo ia dividir o azeite. Ninguém ia ter coragem de... Toma. Ninguém tem coragem de virar e falar assim: não vou dar não. Vou dar não. Deus tem chamado a minha atenção, e creio que está chamando a atenção da igreja também, da gente começar a se posicionar e confrontar algumas pessoas, com todo respeito, temor e tremor do meu coração, que têm sido irresponsáveis em algumas situações. E Deus também tem chamado a nossa atenção para a gente estar mais vigilante, porque não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz. Porque quando a gente fala alguma coisa, quando a gente se prostra, a gente põe aqui um pedido de oração, Deus está atento ao nosso pedido? Sim. Deus está atento à nossa oração? Sim, mas Ele também está olhando o que você está fazendo. Como que você está se comportando? Como que você está se posicionando? Quando você declara: não, eu quero mais de Deus, mas isso é de verdade ou é só da boca para fora?
Como o diácono falou no domingo, não, eu quero um 2025 tremendo, próspero, extraordinário. O que você está disposto a fazer para isso? Porque às vezes você vai ter que confrontar algumas pessoas nesse sentido de você virar e falar assim, eu sinto muito, esse recurso eu não posso compartilhar com você, porque Deus deu para mim, para que eu possa fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Se eu compartilhar com você, vai faltar para nós dois. E outra coisa, Ele já te deu o recurso, vai e compra. Tem chegado um momento a gente parar de verdadeiramente, como é que eu vou dizer? Deixar de ser bonzinho. Porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é amor. Deus não é bonzinho. Precisamos entender que Deus responde à fé. Deus não responde porque Ele está com pena de você. Não adianta a gente chorar e falar assim, Deus, me ajuda, me socorre. Você crê? Porque se você crê, você vai agir da forma com a qual você crê. Porque todas estavam prontas para encontrar o noivo. Só que apenas 5 consideraram o seguinte, que horas ele vem? Porque diz que elas iam encontrar o noivo. A Bíblia não diz a hora que o noivo vai vir. Todos nós aguardamos a volta de Jesus. E eu te pergunto, se ele vir hoje, tu vai ou fica? A pergunta é para vocês e é para mim. Estamos preparados verdadeiramente para a volta do Senhor? E com todo amor do meu coração, Jesus não está voltando. Amém? Jesus não está voltando. Jesus vai voltar. Porque está voltando, parece que ele está no meio do caminho. Parece que ele está percorrendo mais distância. Não, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele vai voltar. Então, quando ele voltar, nós não sabemos qual é o momento. Então, a gente vê algumas coisas, algumas notícias, e o pessoal já fica agitado. Olha, os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando. Olha, pelo que eu observei na palavra, o único sinal que ainda não se cumpriu da volta dele e esse evangelho do reino ser pregado a toda a nação. Você pode olhar qualquer um lá que já foi cumprido. Nação contra nação, já aconteceu. Reino contra reino, já aconteceu. Pai contra filho, filho contra pai, já aconteceu. Pestes, fomes, epidemias, tudo isso já aconteceu. Alguns estudiosos da palavra defendem que quando ele estiver para voltar, estes sinais se intensificarão. Aí eu não sei. Mas todos já se cumpriram. Então você não precisa se desesperar. O que eu e você precisamos fazer é estar preparados. É estarmos prontos para quando ele voltar. Por quê? Quem aqui já tem mais de 20 anos de evangelho? 20? 30? Há quantos anos você escuta que Jesus vai voltar? Desde que você se converteu, amém? E sempre ele vai voltar. Ele voltará, ele vai vir buscar a sua noiva. Só que se você precisa entender, uma hora você vai cansar. Vai ter dia que você vai desanimar, tem dia que você vai levantar indisposto. Mas se ele voltar nesse dia, você tem que ter azeite de reserva. E a gente tem que atentar com o seguinte, as prudentes, elas falam o seguinte, vão comprar vocês. Então, podemos aqui, não está escrito, mas podemos conjecturar de repente que tivesse havido uma conversa entre elas do tipo, vocês não vão levar azeite extra? E elas dizendo, precisa não, pô, ele está vindo já. E se ele se atrasar? Não, está tranquilo. 5 resolveram levar extra. Preste atenção, voltando, Jesus chamou 5 de insensato. Insensato é aquele que não está com o seu juízo perfeito, aquele que age por impulso, que não considera muito suas ações, suas reações e suas omissões, diferente daquele que é prudente. Prudente não é aquele que quer estar seguro de tudo, mas é aquele que considera os vários possíveis cenários em relação à sua decisão, sua ação, sua reação ou a sua omissão. Então, 5 consideraram que ele pode demorar. Ele pode, de repente, não vir no prazo que nós esperamos. Já as outras 5 pensaram da seguinte forma, ele já vem. A insensatez
não é pecado, mas pode te levar a pecar. Pode te levar a se afastar da presença dele. Como assim, Carlos? Não entendi. Percebam que no final, no versículo 12, Jesus disse assim, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Não as conheço. Então, talvez você pode estar aqui 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos aguardando a volta do noivo. E quando ele voltar, olhar para você e falar, você é? Não, eu sou aquele que estava em todas as programações. Lembra não? Eu tinha um crachá. Eu tirava serviço. Eu era pau para toda obra. Eu não faltava culto. E ele falava assim, você? Mas eu nunca te vi no secreto. Nunca te encontrei com a sua porta fechada falando comigo. Estive lá todos esses anos esperando você. Você nunca foi me encontrar. Nunca vi você abrindo minha palavra. Você lia no culto junto com o pregador. Aliás, você acompanhava, você não lia. Você reproduzia frases. Você citava versículos, mas você nunca teve experiência com aquilo que você citou. Você nunca teve você nunca citou um versículo que eu coloquei no seu coração. Você citava aquilo que você ouvia de outras pessoas. E muitas das vezes citava coisas que você nem entendia o contexto. Você apenas ia citando. Eu sei que é pesado mesmo, meu amado, mas eu não estou inventando nada, eu só estou falando do que está escrito. Não é nada de mim. Porque Jesus não está dizendo aqui, vocês viviam em pecado, vocês viviam em orgia, vocês estavam envolvidas em corrupção, vocês estavam em rodas que não eram para estar, nada disso. Por que a palavra do Senhor diz? Por que ele usa a expressão 10 virgens? Porque eram 10 separadas. Então, ou seja, era gente que deveria fazer parte do povo dele, só que estava ali, mas não era íntima dele. Eu, Aninha, Átila, muitos aqui que sobem aqui já usou esse exemplo. Todo mundo conhece aqui o Neymar, certo? A pergunta é, o Neymar te conhece? É a mesma questão. Você fala de Deus, eu falo de Deus, nós falamos de Jesus, falamos da sua palavra, mas de fato nós conhecemos Ele? Nós temos intimidade com Ele? E você e eu sabemos que o óleo, que o azeite na palavra aponta para a unção, aponta para a presença do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Um dia, o Espírito Santo, a unção do alto, foi derramada sobre a sua e sobre a minha vida. Agora é responsabilidade sua e minha manter essa lamparina acesa, manter esse fogo aceso, manter ela sempre cheia do azeite, manter sempre azeite na reserva, porque uma hora a gente pode cansar. Porque quantos de nós, chegando a algum evento, chegando a alguma programação, a gente fica, tá chegando, né? Tem que fazer, né? Não tem jeito, né, irmã? A gente deu o nome, né? Não tem pra onde correr. E tem coisas que você, não, vocês não, acho que só o Diácono Carlos que faz isso. Cara, se eu pudesse, não. Eu só vou mesmo que, tem que ir, né? Domingo de manhã, EBD. Cara, eu só vou porque sou professor, porque senão... Deus, me usa. Tem misericórdia do teu povo. Eles não têm culpa do professor que está sobre eles. Pai, tem misericórdia. Eu não estou ilustrando não, tá? Eu estou falando de verdade. Tem domingo que acontece assim. Mas a gente chega aqui sorridente, né? A paz, irmão, Deus te abençoe. E aí, como é que foi a semana? Na bênção? Doido para enforcar um. Mas por que não enforca? Por que você continua? Por que você não desiste? É o óleo que está na reserva, que ainda mantém queimando. Aí você abre a revista,
abre o texto e você começa a falar e aquilo dali vai te enchendo, vai te renovando, vai te fortalecendo. Você termina de dar aula ou termina aquela programação e fala assim, cara, você até esquece aquilo que passou. Quando vai chegando algumas programações aqui na igreja, a gente faz relógio de oração, relógio de jejum, faz um monte de, escala de jejum, faz um monte de coisa que na verdade não deveria. Por quê? O que tivemos ano passado, teremos esse ano. Será que tem culto MC esse ano? Culto HC? Cantata de Páscoa? Jesus mais doce que o mel? Cantata de Natal? Será que provavelmente a pastora vai fazer banquete com o rei? Teremos culto HC? A gente vai esperar chegar para se preparar? A gente vai esperar chegar para se consagrar? E antes que você já queira me enforcar, achando que eu estou mandando indireta para você, tudo que eu estou falando com vocês, o Espírito Santo comunicou ao meu coração no final do ano passado. Deus falando comigo. Deus chamando a minha atenção sobre isso. De deixar para se preparar, quando as programações se aproximam, quando o calo aperta, quando a pressão aumenta, quando na verdade deveria estar preparado muito, muito antes. Quando deveria já estar verdadeiramente se preparando já de agora, pensando já nisso, intercedendo, como será, pedindo a direção do Senhor, mas na verdade a gente vai deixando para em cima da hora. Só que ruim de tudo, a gente ainda tem, alguns de nós ainda tem um pouquinho de azeite na reserva, mas que esse azeite se perde, porque a gente não age com justiça, não tirania, mas com justiça vindo da parte de Deus no Senhor, irmão. Assume o teu BO, não é minha responsabilidade isso. Quando acontece alguma coisa no Ministério de Dança, que as meninas acabam fazendo alguma coisa que eu não pedi, eu pergunto, quem fez isso? Ah, foi eu. Aí quando vai se explicar, eu pedi para fazer o quê? Aí elas, não, tio, mas olha só, responde a minha pergunta, eu pedi para fazer o quê? Ah, era isso. Ok, não quero saber de mais nada não. Eu não quero saber da explicação. Porque explica, mas não justifica. Porque percebam que Jesus não quis ouvir o argumento delas. Jesus não quis conversar com elas. Jesus não foi lá na porta e falou assim, vocês querem o quê? Não. Elas chamaram, Senhor. Aí ele, sabe? Conheço vocês não. É porque aqui está bem educado, entendeu? Está bem educado, ele fala assim, a verdade é que eu não te conheço, entendeu? Mas no bom carioquês, pode ir embora todo mundo, não conheço vocês, não convidei. Vocês não preenchem os requisitos para estar aqui, então por gentileza, retirem-se. É bom falar assim, porque chama a sua atenção e a minha, nos desperta, nos deixam mais atentos. Porque a nossa espiritualidade não é uma brincadeira. Ser de Jesus não é brincadeira. Você vai ser cobrado todos os dias. Tem hora que eu fico falando assim, eu tento fazer algumas coisas e o negócio não avança. E eu sinto logo no meu espírito que é Deus não permitindo. E eu não estou falando de coisas ilícitas, não estou falando de coisas de pecado. E eu paro com o Senhor e falo assim, caramba, Senhor, eu só queria fazer isso, eu só queria isso. Pô, mas fulano faz, Beltrano faz e tal, e o título da mensagem passada, né? Eles podem, você não. Pô, Senhor, mas você não vai fazer. E eu tenho duas escolhas, eu posso insistir, ou eu posso obedecer, entendeu? Prudentemente, eu prefiro obedecer, não é o que eu quero, mas é o que eu acabo fazendo. Porque na maioria das vezes a gente quer seguir o desejo do nosso coração, não é verdade? Mas, como a palavra do Senhor diz, é melhor obedecer do que? Prestou atenção já nesse versículo? É melhor obedecer. Não é mais fácil. Não é mais fácil. Porque o recurso extra para comprar azeite pode ter sido usado para outras coisas. E Deus tem falado ao meu coração, investe no meu reino, investe em relacionamento comigo. E
Eu tenho buscado fazer isso no meu dia a dia e não tem sido fácil. Eu falei para vocês da última vez que eu preguei que às vezes eu estou parado lendo a Bíblia, lendo um livro e minha mão treme. Não tenho problema nenhum de saúde, tá? Essa tremedeira da mão é só o vício do uso constante do celular. Então, para estar mais próximo do Senhor, investir mais no relacionamento com Ele, em prosseguir e conhecer o Senhor, então alguns aplicativos do meu celular, eu botei um limitador de tempo. Principalmente redes sociais, acredite você ou não, todo dia eu estouro esse tempo. Aí só que o celular, o aplicativo ele bloqueia, ele não deixa eu usar. Então eu tenho que fazer outra coisa. E não tem sido fácil. Porque a carne toda hora quer aquilo que dá prazer para ela. Ela não quer fazer a vontade do Senhor. Mas isso é uma luta diária que eu e você iremos enfrentar. A grande questão é, você quer? Você falou que quer. Mas o que vai confirmar se você quer ou não é o que você faz. É o que você decide fazer. É o que você decide abrir mão. O Ministério de Música pode subir? Já estou terminando. É o que você decide abrir mão que vai fazer a diferença. Eu vi eu não sei se ela é pastora ou missionária, ela estava dizendo assim, ó, tuas conquistas não impressionam o diabo, suas conquistas não preocupam o diabo, não afrontam ele, nada. O que preocupa ele são as suas renúncias. É o que você decide abrir mão para estar mais com o Senhor. Então, precisamos estar mais atentos, amados, a tudo aquilo que nos distrai no nosso dia a dia. Porque, como eu falei, essas coisas no meu celular têm sido uma distração. E é interessante que todas as vezes chegava no final do dia, eu parava e falava assim, pô, esse tempo que eu fiquei fazendo isso aqui, era 5 páginas da Bíblia, 5 capítulos da Bíblia. Pô, esse tempo que eu fiquei aqui, pô, podia ter dedicado à intercessão, podia ter dedicado à consagração. Todo dia, no ano passado, vários dias, eu parava assim, pô, podia ter orado mais, podia ter lido mais a Bíblia, podia ter investido mais no aperfeiçoamento do meu ministério. Porque, quantos aqui estão envolvidos em algum departamento da igreja? Levanta a mão, por favor. Qualquer um. Esse envolvimento que você tem, ele é responsabilidade sua. Você tem que investir no aperfeiçoamento, naquilo que você quer. Só que muitas das vezes, a gente acaba terceirizando. Ah, a igreja não me ajuda? A igreja não me dá recurso? A igreja isso, a igreja aquilo, a igreja aquilo outro. Mas é responsabilidade minha e sua. Nós temos que investir. Às vezes a gente acha que agir por fé é deixar Deus fazer tudo. Não. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Alguém carregou ela? Ela teve que ir até Jesus. Ela teve que se movimentar, se arriscar. Ela teve que sair, vamos dizer assim, do seu comodismo, do seu conforto, para poder alcançar aquilo que ela queria. Então, da mesma forma, precisamos ser homens e mulheres prudentes, que não se distraem facilmente, que não negligencia a responsabilidade que o Senhor nos deu. Porque naquele grande dia, a gente só vai ouvir duas coisas. Perdão, só vamos ouvir uma coisa. Ou, vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não tem um meio termo. Ou nós iremos entrar nas bodas do Cordeiro, ou nós iremos ficar de fora. Não tem uma terceira opção. Então que nós sejamos como essas prudentes, que levaram azeite de reserva, e não como as insensatas, que negligenciaram. Por quê?
uma hora ou outra nós iremos cansar, porque esperar cansa. Mas o que vai nos manter de pé é esse azeite reserva, é essa unção, essas experiências que temos com Deus que vai nos manter, e não o nosso discurso, amém? Porque eu fiz várias perguntas no início, e uma delas foi se alguém queria R$20. Todo mundo levantou a mão, mas ninguém teve coragem de levantar para pegar o dinheiro, amém? Deus abençoe a todos.